Bom dia, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo a cada um de vocês, irmãos, de perto e de longe, que através dessa transmissão pode acompanhar neste quarto domingo após Epifania, a palavra do Senhor que trazemos a sua base registrada no texto de Marcos, capítulo 1, versículo 21 a 28. A palavra de acolhida que gostaria de compartilhar com vocês está registrada no Salmo 111, o primeiro versículo, que diz: Na reunião do povo eu louvarei a Deus o Senhor, com todo o meu coração junto com os que lhe obedecem. Estimados irmãos, esse tempo de pandemia, de distanciamento, tem impedido muitos de nós de nos reunirmos como comunhão do povo em um só lugar. Embora distanciados, distantes fisicamente, nós temos a alegria de poder compartilhar desta unidade como um povo santo sobre a terra, que reconhece e confessa a sua fé neste Deus vivo, que guarda a autoridade da sua palavra e que sob esta autoridade vive a segurança de paz com Deus e vida eterna por causa de Cristo Jesus. Que esse Deus bondoso, que nos mantém sempre unidos com Ele, através de suas palavras, através dos seus sacramentos, possa conservar cada um de nós nessa segurança. Portanto, alegremo-nos com a certeza de que no Senhor somos um só rebanho. Convido vocês para cantar do primeiro hino, número 54, do Inário Louvai ao Senhor, Santo, Santo, Santo. Jesus.
Na presença do nosso Deus, queremos realizar este momento de invocação. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito amados do Senhor Jesus, de coração verdadeiramente sincero, vos convido para que juntos nós possamos confessar os nossos pecados a Deus e desfrutar da verdadeira liberdade, livres das algemas do pecado, confiando na autoridade da palavra de Cristo Jesus, que com o seu sangue venceu a morte, o diabo e o próprio pecado. E ao ressuscitar no domingo da Páscoa, comunica ao mundo inteiro que o Senhor aceita o seu sacrifício e por meio dele as nossas vidas em santidade e paz. Assim queremos confessar os nossos pecados ao Senhor com alegria, conforme o seu próprio convite, pois se dissermos não termos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se o fizermos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda maldade. Assim sendo, os convido para cantarmos e meditarmos nas palavras do hino 121, Se sofrimento te causei, Senhor. Te causei, Senhor. Se ao meu exemplo fraco tropeçou, se em teu caminho eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Diferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma a minha vida, entregue a Ti. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Confessemos nossos pecados ao Senhor. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, pobres pecadores, te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó misericordioso Deus, que deste teu Filho unigênito para que morreste por nós, tem compaixão de nós e por amor de Jesus nos concede a remissão de todos os nossos pecados. E pelo teu Santo Espírito aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade e a reta obediência à tua palavra, a fim de, por tua graça, alcançarmos a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Muito amados do Senhor,
Eu pergunto se também é esta a tua confissão, se reconhece os teus pecados e por meio de Cristo confessa-os diante de Deus, confiando no seu suficiente perdão. E se desejas pelo Espírito Santo viver essa vida de reconciliação mediante os dons e as oportunidades de serviço e testemunho ao Senhor no lugar e conforme lhe aprouver. Se assim é, então diga: sim, eu desejo pela graça de Deus. Em virtude dessa tua confissão, eu, como pastor e vosso irmão, chamado e ordenado, compartilho com alegria a cada um de vocês da graça, o presente dos céus e da parte por ordem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Com alegria digo: os teus pecados estão perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A certeza do perdão, o perdão verdadeiro que temos por causa de nosso Senhor Jesus, nós cantamos o próximo hino, número 91, ó queremos sempre ouvir. Oremos ao nosso Deus. Todo-Poderoso Deus, que sabes que vivemos em meio a muitos perigos de tal forma que não podemos ficar de pé por causa de nossa fragilidade, concede força e proteção para nos auxiliar em todos os perigos. Guia-nos através de todas as tentações, através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém, Senhor. Queremos tomar a palavra do Senhor em nossas mãos e nela meditar o primeiro texto deste dia, registrado no Antigo Testamento, o livro de Deuteronômio, capítulo 18, dos versículos 15 a 20. A leitura Nova Tradução na linguagem de hoje, conforme seguimos. Do meio de vocês, Deus escolherá para você um profeta, que será parecido comigo, e vocês vão lhe obedecer. Lembrem que naquele dia em que estavam reunidos ao pé do Monte Sinai, vocês oraram ao Senhor assim: ó Deus, não nos obrigues a ouvir de novo a tua voz, nem a ver outra vez este grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse: esse pedido do povo é justo. Do meio deles escolherei para eles um profeta.
que será parecido com você. Darei a esse profeta a minha mensagem e ele dirá ao povo tudo o que eu ordenar. Eu castigarei quem não obedecer às ordens que esse profeta der em meu nome. E Moisés continuou dizendo ao povo: o Senhor disse também, se um profeta tiver atrevimento de dar uma mensagem em meu nome, quando eu não lhe tiver dito nada, ou se ele falar em nome de outros deuses, deverá ser morto. Palavra do Senhor. A segunda leitura, registrada na Epístola do Apóstolo Paulo, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículos 1 a 13, de onde lemos: acerca dos alimentos aos ídolos. Agora vou tratar do problema dos alimentos oferecidos aos ídolos. Na verdade, como se diz, todos nós temos conhecimento. Porém, esse tipo de conhecimento enche a pessoa de orgulho, mas o amor nos faz progredir na fé. A pessoa que pensa que sabe alguma coisa, ainda que não tenha a sabedoria que precisa. Mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. Quanto a comer alimentos que tenham sido oferecidos aos ídolos, nós sabemos que um ídolo representa alguma coisa que realmente não existe. E sabemos que existe somente um Deus, pois existem os que são chamados de deuses, tanto no céu como na terra, como também existem muitos deuses e muitos senhores, entre aspas. Porém, para nós existe somente um Deus, o Pai e Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos. E existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas, e por meio de quem nós existimos. Mas nem todos conhecem essa verdade. Existem pessoas que estão tão acostumadas com ídolos, que até agora comem desses alimentos pensando que eles pertencem aos ídolos. A consciência dessas pessoas é fraca, e por isso elas se sentem impuras quando comem desses alimentos. Não é esta ou aquela comida que vai fazer com que Deus nos aceite. Nós não perderemos nada se não comermos, e não ganharemos nada se comermos deste alimento. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não faça com que os fracos na fé caiam em pecado. Porque se uma pessoa que tem a consciência fraca neste assunto vir você, que tem conhecimento, comendo alimentos no templo de um ídolo, será que essa pessoa não vai querer também comer alimentos oferecidos aos ídolos? Assim, este cristão fraco, este seu irmão por quem Cristo morreu, vai se perder por causa do conhecimento que você tem. Desse modo, pecando contra o teu irmão e ferindo a consciência dele, você estará pecando contra Cristo. Portanto, se o alimento faz com que o meu irmão peque, nunca mais vou comer carne, a fim de que eu não seja a causa do pecado dele. Palavra do Senhor. A leitura do Santo Evangelho para esse dia, aos que podem colocar-se em posição de reverência, queremos tomá-la a partir do texto de Marcos, capítulo 1, dos versículos 21 a 28, de onde lemos assim: Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, e no sábado ele foi ensinar na sinagoga. As pessoas que o escutavam ficaram muito admiradas com a sua maneira de ensinar. É que Jesus ensinava com a autoridade dele mesmo e não como os mestres da lei. Então chegou ali um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem gritou: "O que quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o santo que Deus enviou." Então Jesus ordenou ao espírito mau: "Cale a boca e saia desse homem."
Aí o espírito mau sacudiu o homem com violência e, dando um grito, saiu dele. Todos ficaram espantados e diziam uns para os outros: que quer dizer isso? É um novo ensinamento dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa por toda a região da Galileia. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Convido você para, junto com toda a Igreja Cristã, confessarmos a nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno e no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nessa certeza de vida eterna, mediante os méritos de Cristo e a sua autoridade, queremos cantar do próximo hino, número 174. Pai, teu evangelho amado vem hoje aqui nos anunciar. Por ele tens nos sustentado, com ele queres nos guardar. Ó, refrigera o coração com graciosa absolvição. Deus Filho Salvador bondoso, aceita nossa adoração e reconfirma generoso o teu confortador perdão. A quantos hoje irão ouvir que em graça vieste redimir. Ó Santo Espírito Divino, vem mostrar Redentor Jesus, e pelo teu celeste ensino reforça a fé e aumenta a luz. Ao pregador farás lembrar que bem nos deve pacentar. Trindade Santa, te louvamos por termos espaçoso lar, onde ante a ti nos congregamos e em que podemos proclamar o teu sublime eterno amor a confortar o
estava mutado. O evangelho de hoje, como temos aqui em nossa apresentação, tomado do versículo 22 do primeiro capítulo, as pessoas que o escutavam ficaram muito admiradas com a sua maneira de ensinar. É que Jesus ensinava com a autoridade dele mesmo e não como os mestres da lei. O Evangelho de Marcos, o Evangelho de Cristo segundo Marcos, é tratado como um evangelho que manifesta através de sinais, de milagres, exorcismos, curas, o poder e a ação de Deus. No início do evangelho, apenas alguns reconhecem qual é a verdadeira identidade de Jesus. A saber, o próprio evangelista, como narrador, João Batista, que o batizou, o próprio Deus, que no batismo de Jesus manifesta a sua identidade quando afirma: "Este é o meu Filho amado, que me dá muita alegria." Além desses, Deus e o seu profeta, o próprio diabo e os demônios sabem da identidade de Jesus. A narrativa de Marcos leva ao ponto de que somente após o encerramento do seu sacrifício é que os homens, as pessoas, passam a reconhecê-lo como Deus e Senhor. Jesus manifesta a sua identidade através de muitos milagres, e esses milagres não têm um propósito em si mesmo para promover, para trazer alegria no sentido de fama para Jesus ou para aqueles que estavam ao redor dele. Em diversos trechos ao longo do Evangelho, quando Jesus realizava feitos maravilhosos, espetaculares, a sua recomendação, orientação e até mesmo ordem para com aqueles que recebiam essa graça era de ficar em silêncio, de não contar às pessoas quem o havia feito. E em nosso trecho, Jesus novamente apresenta a sua autoridade, não apenas por meio desse exorcismo, mas pela maneira com a qual ele ensinava. Jesus estava, portanto, numa igreja, uma sinagoga, reunido num dia de sábado, na cidade costeira de Cafarnaum. O evangelista Lucas estende um pouquinho mais essa explicação nos textos do capítulo 4, dos versículos 31 a 37, narrando que até mesmo ali, ao tomar a palavra no Antigo Testamento e fazer a leitura de um novo tempo, de um tempo de anúncio de boas novas, de salvação, Jesus afirma que ele, naquele momento, efetivamente cumpre este trecho da profecia. Marcos não tem essa ocupação de se atentar a detalhes, por isso a sua narrativa é pontual. Mas mostra como as pessoas ficaram admiradas com o seu modo de ensinar. E como este ensino realmente promovia uma transformação, uma aproximação daqueles seus ouvintes e discípulos do verdadeiro entendimento de Deus acerca da vida, acerca da própria lei e acerca da paz com o Criador. No meio dessa pregação, eis que surge alguém possuído, algo que nos chamaria bastante a atenção. Como pode alguém no seio da igreja manifestar
uma ação demoníaca. A palavra do Senhor nos alerta, estimados irmãos e irmãs. Sejam sóbrios e vigilantes, o diabo é vosso inimigo e anda em derredor de vós procurando alguém para devorar. O diabo não ataca no lugar onde ele sabe que já estão os seus, mas usa de suas artimanhas para confundir e até mesmo afastar de dentro do rebanho as ovelhas do bom pastor, a fim de que, espantadas e desorientadas, sigam para a relva, para o campo, onde ficarão ainda mais à mercê de seus ataques. Portanto, não é de se assustar que dentro da igreja, no meio do povo cristão, também haja ações de conflito e manifestações desse sentido que possam confundir os da própria casa. Como então se desviar dessas setas de Satanás? Vemos no texto bíblico que ao presenciar aquela manifestação demoníaca, Jesus não realiza uma entrevista com o diabo. Jesus não discursa com ele, querendo saber, investigando como ele havia descoberto a sua verdadeira identidade, mas, de maneira muito efetiva, determina uma ordem de expulsão. E o diabo, incapaz de rejeitar a ordem do Senhor, ainda que se debata, imediatamente sai, deixando a pessoa inerte. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, nós vemos a pregação no versículo 22 apontando para a maneira como a autoridade de Cristo fora reconhecida. Não apenas pelo seu poder de expulsar e tirar as ações demoníacas da vida das pessoas, mas, acima de tudo, por ensinar de uma maneira extremamente diferente. O texto aponta que este ensino de Jesus tem um contraste forte com o ensino dos mestres da lei, dos escribas e dos fariseus. Uma palavra muito forte e necessária deve continuar a ser proclamada. Pastores, por si mesmos, não possuem a autoridade. Nós, e eu digo, enquanto ser humano, enquanto pessoa que gosto de exercer poder, gosto de exercer influência, não tenho autoridade alguma. Somente Cristo possui uma autoridade própria e particular que não depende de outro, mas de si mesmo. Escribas e fariseus, mestres da lei, gostavam de exercer essa autoridade própria, pessoal, sobre a vida das pessoas. E certa vez, apontando para esse tipo de ensinamento e de postura, Jesus alerta aos seus ouvintes e discípulos: ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Pois com a boca apontam a lei de Deus, mas na sua vida particular não são capazes de cumpri-la. Meu amado, minha irmã, nós seres humanos somos ávidos por exercer a autoridade sobre a vida dos outros e apontar erros. Nos tempos de seminário, nossos professores nos diziam: não é preciso um curso prolongado para aprender a pregar lei, para pregar o juízo. Nós somos, por natureza, ávidos em fazê-lo, em ser moralistas para cima dos outros, pregando juízos que não somos capazes de viver.
Mas se não somos capazes de viver, então isso nos autorizaria então a anular toda a lei? É certo que não. Se não somos capazes de fazer o que a lei manda, isso denuncia que não temos autoridade própria, mas que carecemos também nós, pastores, pregadores, líderes cristãos. Precisamos também nós de um Salvador, de um Messias, de alguém que possa trazer paz e sossego sobre nossas vidas e corações. E é, portanto, não na posição de mestres e doutores, de líderes, mas de alunos e de pessoas que se assentam sobre a palavra de Deus, que nós, pastores, somos estimulados desde a nossa formação a prepararmos todo o ensino e a pregação, de modo a reconhecer e permitir que outros também reconheçam que não existe salvação e paz fora de Jesus Cristo. Somente nele, por causa da sua própria autoridade, não de um demagogo, mas de alguém que experimentou, de alguém que vivenciou na própria carne os assédios e as dores, tentações, angústias e a própria morte, ainda que de modo indigno, morreu em meu e em teu lugar, para que na sua ressurreição trouxesse para mim e para ti a palavra de reconciliação. Quem crê em mim tem a vida eterna. Estimado irmão e irmã em Cristo Jesus, esta palavra de autoridade vem da boca do próprio Jesus. E o que é muito maravilhoso de nós aprendermos e comunicarmos é que, muito embora esse Senhor e Deus reconheça em nós uma incapacidade de perfeição, ainda assim Ele nos aceita e, pelo seu Espírito Santo, nos capacita com dons, com habilidades e nos dá condições de aprendermos. E pelo aprendizado, pela experiência, pela caminhada, também ensinarmos a outras pessoas. No texto do Antigo Testamento, nós vemos a história de Moisés, que já ao final do seu ministério, um dos grandes líderes e pais da fé da igreja de todos os tempos, proclama que Deus enviaria um outro profeta no meio do povo. Mas o próprio Moisés, quando fora chamado pelo Senhor lá no deserto, quis fugir do seu convite, do seu compromisso. Moisés não se reconhecia como alguém digno e afirmou: como posso eu, um homem de língua dura, de língua pesada, como vou me apresentar diante do povo hebreu, diante do Egito, pois estou fugido de lá, sob o risco de morte? E o Senhor o envia com a ordem de que, chegando lá, se apresentasse como aquele que estava em nome do Eu Sou. Moisés, Arão, muitos outros depois deles, foram grandes líderes e ensinaram a vontade de Deus ao seu povo. Não por uma autoridade própria, mas como embaixadores do Senhor, pregando sob a sua palavra e a sua vontade. Acusação em tempo de acusação, consolo em tempo de consolo, absolvição em momento de absolvição. Assim também, estimado irmão e irmã em Cristo Jesus, você e eu podemos viver esta palavra de autoridade, não de um homem, mas de um servo do Senhor. Pois quando pregamos
estamos na condição de embaixadores de Cristo. Quando, como hoje aconteceu no início do culto, anunciamos a cada um de vocês palavras de alerta, de arrependimento para uma nova vida. Esta palavra não veio por vontade humana, mas por um desejo e por um ordenamento divino, de comunicar arrependimento às pessoas em tempo oportuno, antes que seja tarde demais. E quando vocês ouviram da boca do Senhor através deste servo, seu embaixador, a cada um de vocês que com sinceridade e constrangimento no coração confessou desejar uma nova vida e confiar no perdão em Cristo Jesus, o que lhe foi dito: os teus pecados estão perdoados. Esta palavra não é uma convenção humana, um acordo como num grupo de autoajuda. Esta palavra é validada no próprio céu, diante do próprio Deus, sob a assinatura de sangue do seu Filho Jesus. Assim também, sob a autoridade de Cristo Jesus, que compartilhamos, que experimentamos, afirmados sob o seu testemunho e desejo, compartilhamos este anúncio de evangelho, de paz e de consolo, para pessoas que estão moribundas, para pessoas que estão enlutadas. Neste tempo de pandemia que estamos vivendo no último ano, diversas centenas, milhares de famílias sofrem a perda, sofrem a sua incapacidade de resgate, de postergar vida. Somente aquele que tem o domínio da vida pode garantir a segurança de eternidade. Ainda que esses dias sejam passageiros, aquele que repousa sua fé no Senhor Jesus pode viver a segurança de descanso e de uma ressurreição para a eternidade no seio do Senhor. É nessa autoridade, sob essa autoridade de Cristo, que comunicamos paz e vida àqueles que ainda no seu leito terminal buscam reconciliação com o Senhor. Uma tendência geralmente natural é de buscar reconciliação pelos nossos feitos, pelos nossos méritos, por coisas que comemos ou não comemos, que fizemos ou deixamos de fazer. Na leitura da epístola de hoje, o apóstolo Paulo nos diz: nada disso tem valor, faz alguma diferença diante de Deus. E nós que sabemos disso, não devemos usar o nosso conhecimento com arrogância, com prepotência para subjugar, para ridicularizar os outros, mas em amor acolher, em amor nos sacrificarmos se necessário, a fim de que, através de nós, possamos ensinar o amor e o desprendimento do próprio Jesus, que abriu mão de tudo que era seu, para nos trazer para junto de si, para um lugar de paz e de refrigério. Assim o Senhor deseja, como igreja cristã, que nós, sob a sua autoridade e compromisso, compartilhemos esta palavra de vida a outros corações. Assim desejo que cada um de vocês, estimados irmãos, possam viver sob a autoridade deste testemunho de Cristo, seguros de que por meio dele, eu e vocês podemos testemunhar paz e vida, e que nem as obras do diabo podem romper esse desejo e essa afirmação que o próprio Cristo faz em nosso favor. De modo nenhum lançarei fora aqueles que o Pai me entregou. Que nós, neste tempo de Epifania, conhecendo do Senhor Jesus, possamos também revelar a sua glória e a sua autoridade através de uma palavra segura, embasada na casa do Senhor e também na comunhão dos santos. Assim vivemos
e assim testemunhamos. Por Cristo. Amém. Seguimos com o momento de ofertório. Cria em mim, ó Deus, puro coração, e renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me como um voluntário Espírito. Amém. Lembramos da palavra do Senhor e o privilégio de podermos ofertar a Ele daquilo que Ele mesmo nos dá. Assim, convido a você que da sua casa possa encaminhar a sua oferta de gratidão à sua congregação, à sua igreja. Se faz parte desta congregação, pode fazê-lo também através de nossa conta bancária que está aí disponibilizada na tela. Queremos também nesse dia falar com o nosso Senhor em oração. Senhor Deus e Pai querido, graças te damos por Tua palavra de autoridade. A Tua palavra é ordenamento para cada um de nós e é um convite para que neste momento ousemos nos achegar diante de Ti, na Tua presença. Sob o Teu chamado, nós estamos aqui, pois dizes: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e a porta vos será aberta. Senhor Deus, ouça as nossas petições e, por amor de Cristo Jesus, acolha cada uma das nossas necessidades. Somos gratos a Ti pelo dom da vida, pelo presente da salvação, que novamente ouvimos de Tua boca através deste Teu servo. Suplicamos que mantenha, disponibilize em toda a igreja pastores e pregadores, líderes cristãos comprometidos ao ensino correto e que nós vivamos em humildade, sabendo que nada somos fora de Ti, ó Deus. Guarda-nos de todo mau uso da autoridade e poder, de subjugar outras pessoas em nosso próprio benefício. Conceda-nos sempre o presente da vida e da gratidão. Aos aniversariantes dessa semana, colocamos em Tuas mãos, ó Deus, cada um desses que, listados no Teu santo livro, vivem e colheram uma nova rosa no jardim da vida e aguardam com segurança e paz, no tempo devido, o chamado para a eternidade. Enquanto esse dia glorioso não chega, dá, Senhor, a cada uma dessas pessoas, também a nós, compromisso e sabedoria para vivermos de maneira agradável aos Teus olhos nossos dias de existência na terra. Proteja, Senhor, aos que estão enfermos, em meio à pandemia, de tantos lugares que estão com o seu sistema de saúde em colapso, que estão, Senhor Deus, carentes do próprio ar para respirar. Dê condições às autoridades, Senhor, para fazerem boa gestão dos recursos naturais. Dê sabedoria, Senhor, aos médicos, aos pesquisadores, na produção, distribuição e vacinação aos que estão carentes e necessitados, especialmente os idosos e profissionais de saúde. Senhor Deus e Pai querido, conserva a Tua igreja com o fiel compromisso de ensinar a Tua palavra para adultos e crianças, para casais, para jovens, para os idosos, na certeza de, Senhor, de que Tu queres ver o Teu povo reunido e unido contigo na eternidade. Consola os corações enlutados. Fica, Senhor, com nossos amigos e irmãos
que perderam de maneira repentina seus entes queridos. Temos muitas pessoas de modo particular, Senhor Deus, a te apresentar. Tu conhece o quanto sentimos e carecemos, mas sabemos com alegria de que esses que partiram com a fé em Ti aguardam a ressurreição de paz e de reencontro com seus entes queridos. Por isso, neste momento de dor e de tristeza, conforta os corações dos enlutados, Deus, na certeza da ressurreição e do reencontro com seus entes amados. Proteja-nos, Senhor, Pai querido, de todos os perigos e males contra a nossa vida, contra o nosso patrimônio, contra a nossa família. Proteja o nosso país e suas autoridades, livra-nos de guerras e calamidades. Livra-nos, Senhor, de desastres naturais e permita que este novo ano seja um ano benéfico para a execução dos nossos projetos, sob a Tua bênção e vontade. Em nome de Teu amado Filho Jesus Cristo, sob quem também, com a autoridade dele, te chamamos Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Sob a autoridade de Cristo, estimado irmão e irmã, amigo de perto e de longe, deixo-vos a bênção e a recomendação de que tenhas uma semana abençoada, guiada, cuidada, amparada pelo Senhor Jesus, liberto de todas as ações do maligno. Viva em paz com o Senhor. Cantamos, por fim, o hino 201 do Inário Luterano. Fim do culto, partiremos. Partiremos com a Tua santa paz. Pai, permite que levemos deste amor que Tu nos dás. No deserto desta vida, água e sombra proverás. Graças, Pai, a Ti rendemos pela Tua salvação, que Suas bênçãos desfrutemos com sincero coração. Faze-nos com fieldade caminhar em retidão. Quando então Tu nos levares deste mundo, ó Salvador, quando, ó Deus, Tu nos chamares, te ouçamos sem temor. Irmanados habitemos